Melhores configurações para editar no seu Final Cut. A maioria das configurações do Final Cut funciona muito bem, mas a gente pode fazer aí uns ajustes finos para melhorar o nosso trabalho. Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui Final Cut, Settings, o atalho é Command vírgula, e aí a gente tem algumas abas aqui, a gente vai navegar por essas abas e vai fazer algumas alterações, vamos discutir um pouquinho essas configurações. A gente vai começar pela aba Geral. O que a gente pode mudar aqui são as unidades do Inspector. Geralmente, por padrão, elas estão em pixels, mas a gente pode mudar para porcentagem. Para quem gosta de pensar em termos de porcentagem, a gente pode trabalhar com esse padrão. Então, eu vou abrir aqui o meu Inspector Command 4. Então, repara que, por padrão, eu tenho aqui os valores em pixel, e aí eu mudo aqui para porcentagens. Então, para quem, por exemplo, prefere raciocinar em termos de porcentagem, então aqui, ó, nos meus comandos de corte, de crop, se eu digitar aqui, por exemplo, 50%, eu estou exatamente na metade da minha tela. Porque cada imagem, cada projeto, cada timeline varia em termos de resolução de projeto para projeto. Então você pode ter ali Full HD, 1920 por 1080, ou você pode ter 4K, que você vai ter uma outra proporção, um outro número de pixels. Então, trocar aqui para porcentagem pode te ajudar a fazer esse tipo de ajuste. Uma coisa que eu sempre mudo nas minhas configurações, quando eventualmente eu reseto o Final Cut, é a correção de cor. Por padrão, se você dá Command 6, você tem aqui essa tela para correção de cor. Eu gosto, já falei aqui mais de uma vez, eu gosto muito da ferramenta Color Wheels. Eu acho que é a ferramenta que me dá mais opções para começar a trabalhar, e depois eu vou para outras ferramentas, mas eu coloco ela como padrão, e aqui você tem opções de colocar a ferramenta que melhor te atende. Na hora que você dá Command 6, é essa ferramenta que vai aparecer ali. Uma configuração aqui no Editing que eu sempre deixo ligado é esse aqui, ó, Show Reference Waveforms. O que ele faz? Quando você tem um áudio muito baixinho, olha o que ele faz. O Reference Waveforms, ele me mostra as possibilidades dessa onda, até onde as ondas que estão ali embaixo podem ir. Então, se o material chegou baixo para você e você ainda não fez o ajuste, ele pode te ajudar, enquanto você edita, a entender como é que estão aquelas ondas. Isso aqui é como se fosse um fantasma da sua onda. Então você sabe, por exemplo, ó, que aqui tem um silêncio e você pode cortar ali antes mesmo de você fazer ajustes de áudio. Você não precisa necessariamente começar já ajustando o volume. Tem gente que gosta de editar e deixar para o final da edição para fazer a mixagem do áudio. Então essas ondas ajudam você a ter essa visão melhor. Em relação às durações dos elementos da timeline, eu gosto de mudar a transição, a duração da minha transição. Uma transição por padrão no Final Cut dura 1 segundo, mas eu acho que isso é um pouco comprido, um pouco longo. Do Final Cut 7 para o 10, eles mudaram a forma como a transição é calculada, porque antes ela era calculada em frames. Como a sua timeline não tem sempre o mesmo frame rate, você pode trabalhar 30 quadros por segundo, a 60 quadros por segundo, a 25 quadros por segundo, isso varia. Então, eles acharam melhor você mudar para segundos nessa configuração aqui. Então, o que eu gosto de fazer? Eu mudo essa duração aqui. Se eu estou trabalhando a 30 quadros por segundo e eu quero 20 frames, eu gosto de 20 frames, eu vou digitar aqui 0,67 e isso vai equivaler a uma transição de 20 frames. Agora a gente passa para a aba Playback. O render de background é o cálculo da sua timeline. Ele vai calcular efeitos, modificações que você faz na sua timeline para liberar a memória, para liberar processador e para você conseguir ver o resultado final da sua edição. Tem algumas regrinhas que eu sigo. Se eu estou no computador lento ou se eu estou no computador com pouco espaço, eu desligo o background render. De qualquer forma, na hora de você exportar o seu vídeo final, o Final Cut vai renderizar o material e o material já vai sair pronto, renderizado. Mas se eu tenho um computador rápido, se eu tenho bastante espaço no meu HD, eu deixo isso aqui ligado, porque fato é que o background render, sempre que você deixa o Final Cut fazer o render naqueles momentos em que você para de editar, na hora de você exportar, essa exportação acontece de uma forma muito mais rápida. Então, se você tem espaço e se você está no computador rápido, deixa o background render ligado. E o que geralmente eu mudo aqui é a duração. Geralmente o Final Cut leva um milissegundo ali para voltar a fazer o render. Então, isso às vezes pode atrasar um pouco a sua volta à edição quando a sua timeline está muito pesada. Então, eu geralmente coloco aqui 5 segundos.
e aí ele não vira essa chavinha tão rápido quando eu solto o mouse, mas já é o suficiente para, eu levantei, eu fui olhar um e-mail, levantei para ir ao banheiro, naquele tempo ali o Final Cut começa a renderizar, e isso garante que a minha timeline já vai estar renderizada ali na hora que eu voltar, e para exportar isso vai ser muito mais rápido. Eu vou deixar ele desligado aqui, mas geralmente eu uso ele ligado, só porque eu estou capturando tela e isso acaba pesando um pouquinho para o meu computador. Aqui em Playback tem duas opções que eu geralmente desligava, mas depois eu fui ler um pouquinho a respeito, fui pensar um pouco. Eu hoje em dia deixo ligado, a não ser que isso realmente esteja me atrapalhando muito, mas que são essas duas opções aqui, ó. Se você tiver um drop frame, parar o playback e avisar. O que acontece aqui? Se o Final Cut não conseguir exibir todo o seu vídeo, todos os frames do seu vídeo por algum motivo, ele vai parar e dar um aviso de erro. Além disso, eu deixo essa opção aqui ligada também. Se você tiver drop frames, se o Final Cut não puder estar exibindo todos os frames por causa de performance de disco, que ele consegue analisar, o disco não está entregando todos os frames que você deveria estar vendo. Ele vai te avisar. Isso é muito importante, porque você sabe que seu HD não está dando conta naquele momento, e é bom você descobrir isso o quanto antes. E aí você vai ali, faz uma limpeza no HD, ou você vê alguma porta mais rápida para usar. E é melhor descobrir isso no início da edição do que no final, porque lá no final, quando você já está perto do momento da sua entrega de material, quando você já está com uma timeline mais pesada, é bom você saber que o seu HD não está conseguindo entregar, não está conseguindo ter performance, para você resolver isso o quanto antes. Então vale a pena deixar essas duas opções de drop frame ligadas. Da aba Playback a gente passa para a aba Import, e entre todas as opções, eu acho que essa daqui é a configuração mais importante que você pode fazer para o seu Final Cut, que é essa opção de importação. O Final Cut importa material de duas formas. Você pode copiar o seu material para dentro da biblioteca, e o que isso faz? Ele vai criar uma duplicata do seu vídeo, isso vai ser guardado dentro do arquivo da biblioteca, ou você pode optar por não criar uma duplicata. Você vai deixar os seus arquivos de mídia, seus vídeos, seus áudios, suas fotos, onde você colocou originalmente, e a biblioteca é simplesmente uma referência. Ela simplesmente aponta para aquelas mídias. Por padrão, sempre que eu abro um Final Cut novo, ou sempre que eu reseto o meu Final Cut, eu troco essa opção para Leave Files in Place, porque isso impede que eu crie duplicatas da minha mídia e eu trabalho com a mídia que eu já tenho ali. O Copy to Library é uma questão muito específica quando você precisa carregar uma biblioteca e deixar uma biblioteca autocontida com todo o seu material e de repente dividir com um editor ou de repente mudar de máquina. Então eu não acho que vale a pena realmente você trabalhar com Copy to Library. Sempre usa Leave Files in Place e, claro, toma conta da sua biblioteca, toma conta das suas mídias e você não tem problemas com duplicata, com espaço faltando. Eu acho que é a melhor forma de trabalhar, com certeza. E para fechar, a gente passa agora aqui para a aba Destinos. Aqui você pode configurar uma série de presets para suas exportações. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é criar um master file. O que eu faço? O master file é um arquivo de exportação que sai com a maior qualidade possível, porque ele usa o codec chamado Apple ProRes. Os arquivos são grandes quando exportados com Apple ProRes, mas isso garante o máximo de qualidade no seu material. E aí você pode primeiro guardar esse arquivo master para ter depois quando você precisar, e você pode fazer uma série de conversões para todas as publicações que você vai fazer. Eu vou pegar aqui esse Export File, trazer para cá. Eu posso renomear clicando aqui como Master File. E aí, quando eu seleciono, eu tenho as opções ali de configuração. Vou colocar aqui Apple ProRes 422. Você pode usar opções de Apple ProRes mais avançadas, como HQ, mas geralmente o 422 já vai te dar uma qualidade muito boa. Não vale a pena você ir tão acima nas qualidades, a não ser que você esteja trabalhando com videografismo, aí você pode ir, por exemplo, num Apple ProRes 4.4. Mas o 422 já vai te dar uma qualidade muito boa, então tá aí o meu preset pronto. Eu vou fechar aqui, e aí repara que sempre que você for exportar, você vai ter ali aquela opção do Master File. E aí aqui você já tem esse preset e esse arquivo já vai sair pronto para ser convertido para tudo que você precisa.